Eu sei, eu sei. O título do vídeo é complicado, né? E eu vou procurar ser bem cuidadoso, bem respeitoso, porque esse assunto mexe com muitas crenças, mexe com muitas ideias repetidas há muito tempo, condicionamentos que a gente vai guardando, coisas humanas, né? Mas Deus não está nem aí para as coisas que estão acontecendo no universo. E nem poderia ser diferente. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Não quero convencer você de nada. Não quero. Estou aqui compartilhando minhas ideias, meus pensamentos, minhas ponderações. E você aproveita se for útil, né? Você também pode ponderar, também pode trabalhar algumas questões dentro de você para o nosso processo de despertar. Eu penso que Deus é uma palavra complicada de usar, né? Porque são muitas religiões, são muitas crenças, são muitas seitas, e cada uma considera o seu Deus melhor do que o outro, as suas crenças melhores do que as outras. Então, não sou muito fã. Prefiro o Criador. O Criador fica mais genérico, fica mais amplo, né? Então, o Criador de tudo, certo? Que razão levaria um Criador a criar criaturas para ficar se preocupando com elas? Para ficar cuidando se elas estão indo para o caminho certo ou estão se desviando? Para que ele se daria o trabalho de criar seres que... para lá e para cá? Eu acho que um ser capaz de criar, de planejar, de organizar esse universo inteiro não tem o menor interesse em ficar cuidando de coisinhas miúdas aqui e ali. Não tem. Eu imagino que o Criador bolou esse nosso universo, as estruturas, modelos dele todo, e soltou. Soltou para ver o que vai dar. Ele, no máximo, observa os desenvolvimentos aqui e ali, as evoluções aqui e ali. O resultado das leis e das organizações que ele fez, né? Leis mais no sentido de leis físicas do que essas leis que a gente vê por aí repetidas pelo ser humano. Lei do karma, lei da reencarnação, isso tudo é história humana. Então, ele colocou em funcionamento e, no máximo, observa para ver o que acontece. Esse universo é passível de ser populado por consciências, por seres pensantes, por seres com intuição, por seres com uma capacidade de autoconsciência, que vem para cá para se divertir, para experimentar, para explorar esse universo tão imenso. E realmente imenso. E aí também nos leva a questionamentos de por que Deus criaria um universo com trilhões de estrelas, bilhões de galáxias, milhões de galáxias, e só o ser humano é especial nisso tudo. É claro que o nosso planetinha é especial. Nosso planetinha é caixinhas douradas. Todas as variáveis, todas as necessidades estão ali satisfeitas exatamente para que a vida prospere, para que a vida se diversifique, para que algo como o ser humano possa se desenvolver. Talvez evoluir, talvez. E Deus fez tudo isso e deixou, soltou. Agora vocês se virem. Não adianta você dar consciência para uma criatura e ficar policiando ela, julgando ela, condenando ela e querendo que ela vá nesse sentido. Que razão teria um ser inteligente fazer isso? Então eu mesmo faço, né? Então eu mesmo faço. Se é para controlar, então eu vou lá e faço a coisa e pronto. Mas não. Eu acho que Deus nos concedeu um livre-arbítrio relativo,
que vai aumentando à medida que aumenta o nosso nível de consciência. E consciência aqui não é aquela consciência moral, de certo, errado, aquela coisa de ética, não, não. Consciência de estar presente, de estar desperto, de perceber as coisas por um ângulo diferente. E aí, ele observa o resultado. De novo, ele observa o resultado. Esse vídeo também, esses meus argumentos, essas minhas ideias, não são uma ode à inteligência humana, à capacidade humana. Porque, verdadeiramente, o ser humano está destruindo o planeta, está fechando os olhos para isso, está ignorando isso, não tem o menor interesse em corrigir. Então, não. Não estou aqui negando Deus, negando o Criador, não. Estou colocando o ser humano numa perspectiva razoável, extremamente pequena, para dizer a verdade, né, perante todo esse universo. Mas a nossa ciência ainda não detectou nenhuma vida em lugar nenhum do universo. No pouco que nós exploramos, não. E do tipo de vida que nós procuramos, não encontramos. Mas exploramos uma parte ínfima do universo. E procurando algo igual a nós também. Né? Alguns poucos planetas foram encontrados em alguns lugares semelhantes à Terra. Semelhantes, assim, mas não iguais. Mas nada, logicamente, racionalmente, nega que possa existir um outro tipo de vida de uma outra forma que nós não conhecemos, que nós não imaginamos, que nós não sejamos capazes de detectar. Ou como a nossa, né, em outro lugar mais distante, que ainda não chegamos. Mas o que leva o ser humano a cultuar, a querer um Deus Pai, um Deus que abraça, um Deus que acolhe, um Deus que protege, um Deus que não castiga, ou às vezes que castiga, quando é conveniente para a humanidade. O que acontece é que o ser humano é inseguro, o ser humano é medroso, o ser humano busca garantias, busca certezas. Nós nos condicionamos, como raça, como cultura, a buscar o sucesso, a felicidade, a alegria e negar, remover, apagar, não olhar o fracasso, o sofrimento, a tristeza. E nessa nossa busca, nós elegemos um ser maior do que nós, capaz de atender às nossas necessidades. E aí a gente entra num conceito de Deus que é extremamente ruim. Deus, para a maioria das pessoas, para a maioria das religiões, é um garçom, um bartender, um atendente, um serviçal. Quando eu preciso, quando eu quero, eu estalo os dedos e Deus tem que atender a minha vontade e a minha necessidade. Para mim acreditar nele, só se ele cumprir as minhas exigências. Para mim louvar, só se ele for benigno comigo. E dada a condição humana para o conflito, para a disputa, para a superioridade, o meu Deus é melhor que o teu Deus. Sempre, ao longo do tempo. Pelo meu Deus eu mato você. Porque o meu Deus pede, o meu Deus quer, o meu Deus é o maior, então ele tem que... Isso é muito ruim. O que o Wilber fala no livro dele, eu acho que é do Éden, Queda, ele diz que quando o ser humano emergiu da natureza, porque houve uma época que nós estávamos unidos com a natureza. Dormíamos quando o sol se punha e acordávamos quando o sol levantava no horizonte. Fazíamos as coisas como animais. Em algum momento nós adquirimos consciência. E nesse momento nós percebemos que nós estávamos desconectados, nós estávamos desligados do todo, nós estávamos sozinhos. E desse sentimento de solidão, esse sentimento angustiante, aterrorizante, nós projetamos um Deus capaz de nos atender. E daí em diante foi um desenvolvimento desse Deus, né? Com mais qualidades, com mais potenciais e tudo mais, conforme a cultura, conforme a época e assim por diante.
Mas esse Deus sempre, apesar do respeito demonstrado, apesar do medo para com ele, né? Porque se eu falar desse Deus, se eu questionar esse Deus, se eu duvidar, ele vai me punir de alguma forma, e nós morremos de medo disso. Então nós fazemos com cuidado. Mesmo os mais agressivos entre nós fazem com cuidado, e lá no fundo mora aquele medo, né? Mas se eu questionar, será que em algum momento ele não vai me punir? Esse medo sempre presente, nos fazendo, mesmo quando a gente exige desse Deus coisas, a gente exige com medo, com receio. Porque a história nos mostra que Deus não é tão benigno assim como as pessoas gostariam. Mas nós precisamos, a maioria das pessoas precisa dessa ideia de um papai do céu cuidando, zelando por nós. Houve uma época que era uma mamãe do céu. Hoje em dia, patriarcado, inúmeros preconceitos, é o papai do céu. Mamãe do céu, esquece, deixa ali, ladinho, não tem muita importância. Mas essa ideia de garçom presente, porque eu me lembro de Deus, eu me lembro do Criador, quando eu preciso. Quando eu estou em dificuldade, quando eu estou passando por uma situação intensa que eu não sei como resolver, aí eu me ajoelho, eu ergo as mãos para o céu, eu acendo uma vela, eu faço uma novena, eu peço a Deus aquilo que eu quero, porque Ele satisfaça o meu desejo. E se Deus satisfazer o meu desejo, eu acendo mais vela, eu levo um sabonetinho, eu rezo mais algumas vezes. Se Deus não atende, puxa, né? O que aconteceu? Porque Deus não me atendeu? Por que Deus não me atende? Vem aquelas perguntas famosas, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Tem um vídeo sobre isso. Ou a sua outra versão, por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? E a resposta, né? Por que não aconteceriam? Por que não? Então essa necessidade desse Deus que atenda nosso desejo está escancarado, está estampado na maioria das religiões, na maioria das versões de Deus. É alguém que está lá disponível para resolver o meu problema. Quando não resolve, eu questiono se esse Deus é tão poderoso assim, se ele é tão capaz assim, sempre com medo, né? Não, eu questiono, desculpa, né? Ou eu questiono a mim, será que eu não sou merecedor? Só que quem emite esse desejo, essa prece, nem sempre é uma pessoa boa, às vezes é uma pessoa ruim, e às vezes é atendida, né? E às vezes não. Então não há uma regra para isso. E por conta disso tudo, surgem diversos inconvenientes, diversos problemas. Mas porque o ser humano é infantil, o ser humano é ingênuo, o ser humano é medroso, o ser humano é inseguro. E nós precisamos nos desenvolver. Então, eu penso que a pedra fundamental desse vídeo não é explicar, né, por que Deus não está nem aí. O pedido é um chamamento para que a gente se observe, para identificar dentro de nós mesmos as nossas inseguranças, os nossos medos e as nossas necessidades de um papai do céu. De que alguém faça por nós, de que alguém resolva por nós. Que eu me arvoro humano, com livre-arbítrio, capaz, poderoso, inteligente, científico, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, como eu quero, segundo os meus desejos, as minhas vontades, os meus condicionamentos. E se der errado, e se não funcionar, aí eu peço para o Pai do Céu vir aqui resolver, vir aqui salvar. Eu crio uma cultura que estimula a competição, que estimula o sucesso, que estimula você sobrepujar o outro. Aí quando algumas criancinhas ali seguem isso muito à risca, se tornam muito malvadas, eu conto histórias dos exilados. Que essas pessoinhas malvadinhas vão ser removidas daqui, levadas para um planeta inferior para pagar,
porque aqui elas estão atrapalhando. Então eu conto histórias que satisfaçam as minhas vontades. E nós contamos muitas histórias. E são nada mais, nada menos do que histórias justificativas para as nossas ideias, para as nossas incompreensões. Esse vídeo é um pedido para que você assuma suas responsabilidades. Não culpa, porque culpa é diferente, mas responsabilidade. Para que mais seres humanos assumam responsabilidade. Para que parem de projetar nessa figura que não existe, desse Deus garçom, desse Deus para atender, para proteger, para cuidar, e que assumam. Se há seres ruins no planeta, foi porque a sociedade humana, da forma como ela se desenvolveu, criou esses seres. Não foi porque Deus quis, ou porque o destino, o acaso, ou qualquer outra coisa. É resultado das nossas ações. Nós estamos vendo, se a gente olhar para o planeta hoje, a gente vê o resultado da ação humana. Principalmente nos últimos 80 anos, 90 anos. Aí, né? Nós desenvolvemos horrores e destruímos muito. O planeta está num ponto de colapso. Não é porque o El Niño está fazendo isso. É porque o ser humano está fazendo isso. Destruindo, destruindo, consumindo, consumindo. E tudo bem, né? Conferência do clima lá, China, Rússia, Índia tinham que parar ou reduzir, né, o consumo de carvão, né, vegetal. Não, imagina, vai prejudicar a nossa economia. Tá bom. Uma enchente prejudica muito mais a economia. Um tornado, um tufão, um tsunami prejudica muito mais. Mas ninguém contabiliza isso, ninguém quer contabilizar isso. E aí, quando a situação se tornar insustentável, nós vamos orar para os vários deuses, pedindo para que eles venham nos salvar de nós mesmos. Assim que Deus salvar, nós pegamos o mundo de novo, é nosso. Nós definimos o nosso destino, a nossa ciência define o nosso destino. Nós somos seres livres e pensantes. Porque Deus tem que atender o desejo e picar muro, sumir, desaparecer. Essa é a versão de Deus que nós estamos cultuando, cultivando e ensinando para as pessoas. Então, nada mais normal, nada mais esperado que 90 e tantos por cento da população imagine, pense um Deus dessa forma. É isso que as pessoas querem. Né? Um salvador pontual que venha, resolva e vai embora. Deixa com a gente agora, nós estragamos de novo. De novo, histórias que nós contamos. Então não é realmente porque não há razão para ser uma ode à vida humana, à experiência humana, ao ser humano, à capacidade humana. Nós não temos capacidade. É um pedido amplo, geral e irrestrito para que a gente olhe para nós mesmos e para que a gente perceba as nossas dificuldades, porque ninguém está olhando para isso, ninguém está pensando nisso. Não há diversão nenhuma em crescer, em amadurecer, em despertar. A diversão está em consumir, em destruir, em repetir, e repetir, e repetir. Pouquíssimos seres estão buscando um despertar, um amadurecimento. O amadurecimento, um aspecto mais psicológico que a gente encontra, o despertar envolve esse amadurecimento e envolve aspectos espirituais que, em geral, o amadurecimento às vezes não considera. Né? A ciência não considera, não quer se debruçar sobre isso ainda. Então não há nenhum louvor aqui pelo ser humano. Mas também não há nenhuma terra arrasada, acabou e não temos volta, apesar de que a ciência nos oferece um panorama extremamente crítico para os próximos 5, 10, 15 ou 20 anos. Talvez até irreversível na destruição do planeta. Mas isso ninguém quer saber. Não. Esquece a notícia, né? Tem coisas mais divertidas para fazer. Mas é um pedido para que a gente comece a refletir sobre isso. Mesmo que você não consiga fazer nada. Eu não consigo fazer muita coisa. Eu posto um vídeo, eu faço reciclagem, eu procuro cuidar do planeta, eu procuro não poluir, eu procuro me portar adequadamente. Quase nada,
esse canal aqui, né, eu sou um nano influencer, é mínimo, não chega nem aos pés do influencer, é uma coisinha de nada, mas é um pouquinho. Cada um de nós, com a sua responsabilidade assumida, fazendo um pouquinho, a gente consegue espalhar isso pelo planeta. Se vai trazer algo bom ou não, não importa. Eu prefiro agir de acordo com aquilo que eu acredito. Eu estou fazendo um trabalho, que eu estou dando uma contribuição. O resultado disso eu deixo para que ocorra, né? A somatória de ações de todas as pessoas. Bem provável, eu sei, e não é pessimismo, é realismo, não vai adiantar muito, não vamos conseguir reverter. Eu não acredito. Mas é o que tem. E será que Deus vai ficar triste que a raça humana se destruiu o planetinha tão belo e lindo como esse? Né? Essa bola azul que anda pelo espaço aí, linda? Não. Deus não está nem aí para isso. Ele vai observar, vai ver o que deu, não como um experimento, porque existe um experimento muito interessante feito com ratos, que foram colocados lá num ambiente que tinha tudo para eles, e o experimento é terrível. Pesquise na internet sobre isso, o experimento mostra assim, um resultado terrível. Então nós não somos o experimento de Deus, nós somos uma oportunidade de desenvolvimento e de experimentação. O que for para acontecer, vai acontecer. Não acredito que Deus vai interferir de alguma forma para evitar. Enfim, terminou aqui, começa em outro lugar, o universo é muito grande para isso. Mas nós contamos histórias. Aí nós contamos histórias do Deus ou dos irmãos mais velhos, né? Os alienígenas, o governador da galáxia, Jesus, a Serã com as suas naves, os pleiadianos, coisa e tal, os seres de outro lugar que vão vir e vão interferir e vão resolver. São histórias. E as pessoas gostam dessas histórias. Essas histórias são divertidas. São muito divertidas. Uma história mais... porque eu também estou contando uma história, claro. Mas eu estou contando uma história mais racional, mais básica, sem muitos luxos, sem muitos adereços. Uma história mais simples e direta. Que as pessoas não gostam. Não gostam. Agora, se eu contar histórias de irmãos mais velhos que vão vir nos salvar e depois vão embora e nos deixar de novo, para destruir de novo, as pessoas gostam. Se eu contar histórias de exilados, as pessoas gostam. As pessoas gostam. Se eu contar histórias de deuses que virão e que surgirão, e papai, novos Budas e novos Jesuses, as pessoas gostam. Porque é mais divertido. São histórias mais divertidas. Mexem com as emoções, mexem com as ideias, com os pensamentos, e as pessoas gostam. Se eu contar a história de que a ciência vai resolver todos os problemas, as pessoas gostam. E a ciência vem tentando isso há muito tempo e não consegue, e vai continuar tentando e não vai conseguir. Não é a função da ciência resolver todos os problemas, né? Mas as pessoas gostam dessa história. As pessoas mais materialistas, as pessoas que negam a espiritualidade, dizem que a ciência faz tudo. É um exagero, é uma sobrecarga para com a ciência, mas são histórias que as pessoas contam. Então nós temos também dentro desse vídeo uma reflexão. Quais são as suas histórias? Quais são as suas histórias? Em quais você gosta e quais você não gosta? Quais você procura? O viés de confirmação. Eu gosto dessa história. Então, eu gosto da história dos exilados. Os malvadinhos aqui do planeta vão ser todos encaixotadinhos e levados para outro lugar. Então, eu busco informação que traga um viés de confirmação de que isso vai acontecer, de que isso está acontecendo, de que isso está programado, que está encaminhado, e que vai ser assim. E enquanto isso, a coisa vai degringolando, vai se estragando, vai se depreciando e não tem mais volta, e nem os que ficarem aqui vão conseguir ficar aqui. Histórias, de novo. Eu gosto e eu busco um viés de confirmação em centenas de livros, de textos, de vídeos que falam disso. E aí eu me enredo. E eu não desperto. Não há despertar nisso. Não há. O que há são histórias muito divertidas. Muito divertidas. O ser humano vem contando elas há muito tempo.
Então, faz parte do vídeo que você pense em quais histórias você acredita, em quais você gosta, em quais você busca confirmação. E se você está disposto a questioná-las. Porque é necessário questioná-las. Enquanto a gente ficar preso nesse caldo, é difícil. E não há um governo oculto, não há um alien no comando, não há um governador da galáxia organizando tudo. Não há. Isso são histórias contadas e recontadas, esquentadas e requentadas. Há muito tempo. O que muda ao longo do tempo é roupagem. Vai ficando mais tecnológica, mais científica, às vezes até mais mística, né? Certo, pessoal? Vídeo interessante, tema interessante, mexe com muitas coisas, como eu disse, né? Desperta incômodos. Algumas pessoas não gostam. Mas acredito que foi bem coerente. Fique à vontade para questionar, fique à vontade para discordar. Estamos aqui para isso. Gratidão.